Boa noite, pessoal. Bom, estamos começando aí mais um encontro síncrono e hoje a gente vai discutir um pouco sobre os conceitos de interface com o usuário e como é que a gente pode fazer isso aí usando Java, né? O... Fiz um projeto, eu vou disponibilizar para vocês e vou focar aqui nesse código do projeto como exemplo e dar os fundamentos aí para interface gráfica usando o JavaFX. A gente vai ver aí o que é esse JavaFX e como é que essa coisa funciona na prática, tá? Bom, deixa eu focar aqui na apresentação. Vocês vão ter acesso aí a essa apresentação, tá? Ela está disponível, né? E muito em breve aí eu vou colocar também os links aí das, das coisas que vão ser trabalhadas aqui, tá? Bom, primeiro, o que é GUI, né? A gente vai só falar um pouco sobre isso e depois ver como é que se deu essa evolução aqui no Java, né? No Java, no primeiro momento, a linguagem Java tinha esse AWT, né? Que é o Abstract Window Toolkit. A gente vai ver o que é. Depois mudou para o Java Swing, ainda hoje é muito bem aplicado, tá? E mais recentemente, eu poderia até dizer assim, a gente tem visto aí o Java FX, né? O JavaFX. E a ideia dessa aula de hoje é justamente focar em cima de um exemplo, né? Onde eu fiz aqui, deixa eu só apresentar para vocês esse exemplo aqui, ó. Deixa eu rodar ele aqui. Um exemplo simples aqui, tá? Um cadastro de contas, onde a pessoa pode chegar aqui e pedir, por exemplo, para editar uma conta, enfim, alterar aqui, colocar o nome, enfim, tá? E aí eu vou mostrar como é que isso aqui foi feito, né? Como é que essa estrutura aqui do código foi feita usando o JavaFX, tá? A gente vai ver aí esses conceitos básicos em cima disso. E vou disponibilizar também o código, né, que está lá no GitHub, para todo mundo, tá? Bom, então voltando para cá, né, para o conceito aí do JavaFX, como eu já comentei com vocês, o que seria GUI, né? A gente ouve muito falar, né, a tradução aí, interface gráfica com o usuário, né? Graphical User Interface. É basicamente quando você trabalha em qualquer linguagem onde existem elementos gráficos, né, você precisa ter um entendimento de como é que esse framework, né, da linguagem, ou a estrutura que a linguagem oferece para você, de forma a você conseguir criar interfaces gráficas. Né? Então, no caso de Java, por exemplo, que é uma linguagem orientada a objetos, a gente vai ter os objetos que são elementos de interface com o usuário. Ou seja, um botão, uma lista, uma tabela, enfim. Então é importante você aprender o que é que a linguagem lhe oferece em termos de elementos visuais, quais são as propriedades visuais que esse elemento ou esses elementos podem nos oferecer, né? E aí, especialmente em se tratando de interface gráfica, né, você vai ter uma série de propriedades, cor, tamanho, uma série de coisas que podem ser trabalhadas, né? As interfaces gráficas, se a gente for analisar do ponto de vista da evolução delas, né, ao longo dos anos, né, a gente tem uma interface gráfica que surge aí como uma linha de comando. Até hoje a gente tem programas que rodam com linha de comando. E por quê? Porque eles não exigem uma interface rica, digamos assim, com o usuário, não tem muita interação ou por alguma característica da aplicação é plenamente possível a gente ter ainda a interface de linha de comando. Em geral, a gente chama isso aqui, né, em inglês, né, Command Line Interface, CLI. É muito comum você usar coisas onde aparece essa sigla aí, digamos, né, CLI, tá? Deixa eu jogar isso para cá. Toda vez que alguém entra na chamada, ele solicita aqui a, a permissão, a autorização, né? Bom, então,
essa evolução natural, né, das linguagens aí de programação, de interface com o usuário, né, ela acarretou, né, no desenvolvimento do que a gente chama de janelas, né? Até hoje é um conceito usado, né? Essas janelas, obviamente, evoluíram, você tem os sistemas operacionais que enriqueceram esses elementos visuais, né? Mais recentemente, né? Eu estou dizendo mais recentemente, mas isso aí tem questão aí de anos, né? Mas essa evolução aí, ela se deu em dispositivos móveis, na web, né? A web inicialmente ela não foi feita para rodar aplicações. No, no início, ela foi feita para conectar documentos e basicamente disseminar conhecimento em forma de texto HTML, né? Mas com o passar do tempo, a gente começou a criar interfaces na web, tá? De aplicações, né? Então, houve evolução, óbvio, né, de linguagens como JavaScript, né, que é muito usado em aplicações web para serem executadas num browser, né? Bom, então isso é evolução natural, né, das linguagens. No caso específico do Java, como eu já falei aí no início da aula, né, a gente parte de um contexto onde tinha WT, né, depois Swing e, por último, JavaFX, que é o que a gente vai ver no exemplo que eu elaborei para vocês. Vou disponibilizar e explicar esse exemplo aí, né? Bom, o que seria esse AWT? Só para vocês terem uma ideia, se porventura vocês precisarem criar algum tipo de interface em AWT por alguma razão, ou manter algum sistema que usa AWT. Tá? Então é importante só ter esse conhecimento. Ela foi a primeira, digamos assim, interface gráfica em Java, e ela basicamente tem aí os elementos principais, né? Frame, né, que seria a janela, os labels, botões, campo de texto e etc. Tá? Essa interface gráfica em AWT, ela dependia muito do sistema operacional. Se vocês perceberem aqui, ó, os objetos AWT são construídos sobre objetos de código nativo. Então, houve a necessidade, principalmente por conta do propósito do Java, né? O Java, ele surgiu, a linguagem Java surgiu num contexto onde se desejava ter uma linguagem multiplataforma. Ou seja, eu escrevo meu código uma única vez e consigo executá-lo em qualquer lugar, em qualquer plataforma, seja ela aí Windows, Linux e etc. Tá? Então, como é que eu ia conseguir garantir que, por exemplo, um elemento, uma janela de um programa que eu fiz em Java usando a WT, que era construído, como está aqui no slide, né, utilizando objetos de código nativo do sistema operacional, ou seja, totalmente ou extremamente dependente do SO, do sistema operacional, como é que eu ia garantir que ele funcionaria da mesma forma em diferentes plataformas, né? Uma vez que havia uma dependência com coisas do sistema operacional. Então, o que foi feito, né, nessa evolução, né, do Java aí na interface gráfica foi justamente tentar criar uma interface gráfica 100% puro Java. Ou seja, sem nenhuma dependência com código nativo do SO, do sistema operacional, onde a aplicação estava executando. E essa demanda por uma interface 100% independente de sistema operacional foi o que deu início justamente ao Swing. Tá? É muito comum você ver aí, né, eu coloquei aqui algumas telas para vocês devem ter visto já isso aqui, né? Telas com esse estilo, né? Isso daí é justamente uma interface em Swing, em puro Java, tá? A interface JavaFX, vocês vão ver, vocês conseguem fazer coisas bem mais modernas, bem mais próximas, né, do que a gente tem hoje em termos de interface com o usuário, né? Mas isso aqui surgiu num contexto onde, uma vez que você programou em Java Swing, você conseguia rodar esse código, né, em qualquer plataforma, né? Porque ele justamente um conjunto de classes Swing não são tão dependentes das classes aí do sistema operacional, tá? Ainda assim, há algumas dependências, principalmente nos pacotes de eventos e tal, no início, ainda tem alguma dependência.
Bom, então fica muito óbvio aí, né, a vantagem de se usar a Swing ao invés de usar, por exemplo, a WT. A WT é uma versão mais velha, né, mais primitiva, ela é dependente do chão operacional, né, e o Swing não. O Swing é mais poderoso, né, ele, obviamente, tem aí uma independência maior com relação ao chão operacional, tá? E aí, dentro dessa linha de evolução, é o que a gente vai usar, que é, ou pelo menos o que eu vou mostrar aqui, né, é o Java FX, né? O Java FX é uma evolução aí, né, dos componentes de interface com o usuário, e ele tem, de fato, uma diferença aí que é muito relevante, tá? Vocês vão perceber que, no caso do Java FX, a gente vai ver claramente isso, tá? Existe uma separação entre o que é lógica de interface com o usuário, ou seja, a lógica de layout, como é que eu vou posicionar esses caras na tela. Isso daqui fica separado num arquivo à parte, é um arquivo XML, a gente vai ver com detalhes como é que isso funciona. E a parte comportamental, certo? Ou seja, eu vou ter normalmente o meu código Java, né, com toda a parte de comportamento. O que é que eu estou querendo dizer com comportamento? Quando alguém clica no botão, eu vou gerar uma ação. Essa ação, ela vai ser justamente executada no meu código Java responsável por tratar aquela ação. Porém, o layout dos meus elementos, eles vão ser descritos num arquivo XML. Na verdade, é um arquivo XML com a extensão fxml, né, que é o Java FX, tá? Então aqui vai ter um arquivo XML onde eu vou descrever como é, por exemplo, os meus elementos visuais, a cor, a posição, a altura e etc. Tá? Por quê? Porque isso daqui, esse código aqui, ele é muito mais fácil de ser gerado, por exemplo, do que se a gente fosse gerar todo o código Java. É possível usar puro Java aqui também, tá? No Java FX, tá? Isso aqui tudo que eu estou falando é Java FX. A gente vai ver com mais detalhes isso. Porém, se eu for usar o código puro Java, ele vai ser mais complicado. Eu vou ter que dar lá o new, botão, colocar o nome dele, setar uma série de coisas. Já aqui não. Aqui é um arquivo XML, um arquivo texto, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde você vai descrever, vai estar lá uma tag botão, por exemplo, onde ele vai ter as propriedades dele e fechou a tag. Muito parecido com um arquivo HTML, para quem já trabalhou com HTML, né? O HTML, no fim, o XML, né, é uma metalinguagem, digamos assim, né, de marcação. E o HTML é como se ele herdasse do XML, tá? É uma linguagem mais específica. Então, o FXML, ele define isso, uma linguagem onde você descreve os elementos visuais. A gente vai ver um exemplo, eu vou detalhar com vocês. E, além disso, o JavaFX, né, o JavaFX, ele também traz aí uma série de elementos que são mais ricos do ponto de vista de interface visual. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, nos slides tem aqui um exemplo, tá? Vocês podem baixar esse aqui, um JavaFX Ensemble. Ele tem uma série de elementos visuais, onde você pode clicar nele, ver o código-fonte, enfim, rodar a aplicação, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês um exemplo disso aqui, que ele também, você pode acessar isso também na web, tá? Deixa eu tirar aqui o slide. E a gente dá uma olhada nisso aqui, tá? Só um instantinho. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Veja, isso aqui, você pode chegar aqui, por exemplo, e dar uma olhada, né, como é que, em alguns exemplos, né, que são os mesmos lá do Ansema, uma versão mais recente. Isso aqui está até em modo beta ainda, né, um site está em modo alfa ainda, né, na verdade. Então, por exemplo, ó, aqui você vai ver, ó, cliquei no botão, começou a mexer aqui, dou pause, stop, restart, enfim, posso fazer isso aqui, e aí eu posso clicar aqui e ver como é que foi o código-fonte usado para isso daí, né? No caso desses exemplos em geral aqui, eles criam os elementos realmente dentro do código-fonte. Note que eu estou criando aqui, ele está criando aí, né, um botão com o nome start,
associando um evento a esse botão aqui, um outro botão chamado button stop, e que também tem um evento associado a ele, enfim, tem toda uma lógica aqui, ó. Fazer desse jeito é mais complicado, mas às vezes você precisa realmente fazer no código Java, não tem problema nenhum, tá certo? Mas só para vocês terem uma noção aí do que é que existe em termos de aplicação, né? Vejam que é possível, por exemplo, você ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui, aplicações, ó, onde você pode ter uma série de elementos, ó, aqui, tá? O código-fonte tá aqui também, ó. Basicamente, ele fez uma aplicação aqui onde você consegue listar esses elementos aqui, né? Como se fosse uma aplicação onde você vai fazer o pagamento e vai escolher aqui sua forma de pagamento, né? Mas vejam a diferença dos elementos, o que você pode fazer, tá, com o JavaFX, tá? Se clicar aqui nesse exemplo, ó, esse aqui é um exemplo mais completo, tá? Uma tela de login, você pode chegar aqui, efetuar o login, aí ele mostra aqui, ó, livro, tem um menu, ó, onde você pode adicionar um livro, por exemplo, né? Você pode chegar aqui, colocar um título, colocar aqui título do livro, você pode colocar aqui um ID, enfim, né? Você pode criar aqui, ó, entre todos os campos, né? Então aqui fazer validação, colocar aqui livro número 1, autor, eu, vocês, pronto. Salvar aqui, título do livro foi adicionado, ok, né? Você perceber aqui, ó, é uma aplicação muito mais completa, tá certo? Onde você pode ver aqui, acabei de clicar aqui para ver a lista dos livros, ó. Aqui você pode, enfim, tá? Então, todo esse código-fonte está aqui também, tá certo? Onde você pode procurar aqui, ó. Ops, cadê? Aqui ele não tá, acho que por uma razão de tá nessa tela. Deixa eu dar um refresh aqui. Mas todo esse código-fonte aqui, ele está disponível, tá certo? Vocês podem baixar, por exemplo. Aqui ele não está apresentando, né? Esse negócio está ainda no modo alfa. Mas se você baixar o Ensemble, que é esse cara daqui, ó, tá? Que é justamente um conjunto de exemplos, tá? Você pode baixar e, enfim. Eu até coloquei isso também no repositório, tá certo? No repositório que eu vou te mostrar para vocês. Então tem todo o código-fonte, né? Muito provavelmente tive sorte aqui de nessa aplicação, especificamente falando nessa daqui, não tá com código de exemplo, né? Mas só para dar uma noção para vocês do que é possível fazer, tá certo? Tem mais exemplos aqui, né? Enfim, aqui é um exemplo um pouco mais talvez tradicional seria a palavra aí, né? Que aqui ele traz o código também, ó. Todo o código aqui feito na linguagem Java, tá certo? Para gerar justamente esses componentes. Muito provavelmente aqui, como deve envolver o FXML, né? Que foi o que eu comentei antes, né? No slide. Muito possivelmente por conta disso, não sei, mas eu acho que por conta disso ele não está disponibilizando o código aqui, né? Porque essa aplicação foi feita usando o FXML, que é melhor, é mais fácil, eu diria assim, tá? Então, eu acho que isso dá uma noção básica aí, né, dessa questão da interface com o usuário, né? O que é que a gente vai ver aqui, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, e aí é importante que vocês configurem, eu até anotei aqui ó, alguns pontos para vocês, né? Então, aqui, esses exemplos, JavaFX, está aqui o Ensemble, também está aqui no slide, tá certo? O link, se você quiser baixar. Tentem procurar aqui, talvez isso aqui não esteja com a versão mais atual, porque com certeza essa coisa muda aí de tempos em tempos, tá? Então, eu tentei pegar o mais atual aqui, mas nem sempre você vai conseguir, né? E aí eu coloquei também aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês, eu vou complementando esse documento e publico para vocês também. O que é que você precisa para montar um ambiente? Pelo menos o que eu fiz aqui, tá certo? Primeiro, baixar o JavaFX. Por quê? O JavaFX, até a versão 11, né? Ele foi separado, tá certo, do JDK, né? Justamente ele foi criado como um módulo à parte. A linguagem Java, né, a JVM hoje, a partir da versão 9, se eu não me engano, ela
criou um esquema de módulos, ou seja, você consegue, por exemplo, usar a JVM sem alguns módulos, para que a sua aplicação fique mais leve, enfim. Você consegue montar aí uma JVM mais enxuta, né, que faz todo sentido. Então, o JavaFX ele acabou sendo criado aí à parte como módulo. Então, é preciso realmente você baixar isso aqui, né? Eu vou clicar aqui no link para vocês darem uma olhada, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui para abrir em outra tab, né? Então, aqui, por exemplo, ó, você vai ter aqui as versões, né? Eu baixei essa daqui, tá? Mas você vai baixar aí o Windows, Mac, Linux. No meu caso aqui, eu baixei essa versão aqui, né? Tem aqui a versão 15, inclusive, ó. Enfim, você pode baixar aí. Coloquei um link também aqui para você fazer uso dele no Eclipse, tá certo? Não é obrigado a usar Eclipse, mas como a maioria do pessoal está usando Eclipse, né? Existe um plugin no Eclipse. Então, primeiro ponto, né, aqui, baixar a versão, né, que vocês vão utilizar, né? Eu baixei. Quando você baixa isso aqui, ele basicamente vai baixar para você um zip, né? Onde você vai descompactar esse zip, né? E fazer uso dele. Deixa eu abrir isso aqui. Tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um zip, eu descompactei JavaFX, SDK, tá vendo, ó? Ele tá aqui. Aí ele tem as bibliotecas. Estão vendo aqui, tem os arquivos .já, né? Esses arquivos .já são justamente os arquivos que você vai precisar para construir sua aplicação, tá certo? Como eu falei, ele não vai vir na JVM, então é preciso eu configurar no meu projeto, tá? Então, é o primeiro passo, tá? Você baixar isso aqui, né, o JavaFX. Uma vez que você baixou isso aqui, né, você descompactou, tá lá, eu preciso configurar isso no meu Eclipse, de alguma forma, né? Então, existe um plugin, que é esse plugin aqui, né? IFX Clips, onde você pode instalar. Para quem não está lembrado ou nunca fez isso, né? Vou fechar aqui. Esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês, ó, que eu fiz, né? Eu já comentei na aula, né? Vou mostrar para vocês como é que isso aqui foi feito, tá? Mas para quem nunca fez isso, né? O Eclipse ele tem aqui algumas opções, tá? No Mac o menu fica aqui em cima, né? Então, eventualmente, onde tem algumas opções aí que eu vou mostrar para vocês, vai estar aí Eclipse Preference, pode estar em Windows Preference, enfim, tá? Mas, basicamente, ó, existe aqui, se você quiser baixar online, né, o que ele chama de Eclipse Marketplace, tá? Eclipse Marketplace, é onde você vai, basicamente, fazer buscas por plugins que são do seu interesse. Então, eu cheguei aqui, né, vou pegar aqui, ó, cheguei aqui e mandei buscar por esse plugin. Óbvio, eu deixei já tudo pronto, porque se eu fosse fazer isso durante a aula, ia demorar, porque ele instala, ele demora, ele manda restartar. Então, eu já deixei tudo pronto aqui, até porque se eu não deixasse, não teria nem como fazer a demonstração, né? Mas se eu mandar procurar aqui, ó, ele vai me mostrar. No meu caso, já está instalado, tá vendo esse plugin? Aí ele explica aqui, né, que é um plugin para desenvolver com JavaFX, etc, etc, tá? Quando ele instala, ele vai pedir para você reiniciar o Eclipse, né? Você vai reiniciar. E aí, com isso, para você verificar se realmente o plugin foi instalado, você pode chegar aqui, ó, File, New, só para ver aqui, eu vou colocar Other, tá vendo? Aqui, e vou ver se ele instalou, ó, JavaFX, tá vendo? Então ele instalou, né, tá aqui, eu posso criar um novo FXML, que a gente vai ver o que é isso, e a gente vai começar a trabalhar em cima desse negócio, tá? Então, ponto, sinal de que ele instalou, certo? No meu caso, quando vocês baixarem o projeto, provavelmente não vai funcionar, enfim, né, porque você pode não ter configurado ainda o seu Eclipse, tá? O projeto no Eclipse. Eu vou até comitar aqui uma outra versão lá no repositório, mas, ok, instalei o JavaFX, né? Baixei aqui o SDK dele, instalei o plugin no Eclipse, já reiniciou meu computador, o meu Eclipse, eu vi que tá ok, né? Eu preciso configurar, vou colocar aqui o projeto no Eclipse, né? Aqui tem algumas instruções que vocês podem, se quiser, seguir, tá? Aqui tem algumas instruções, ó. Por quê? Porque você pode, por exemplo, trabalhar com, é muito comum hoje, né? Você trabalhar com os gerenciadores de pacotes, de dependências, né? Que são o Gradle e o Maven, tá? Então, se você estiver trabalhando com o Gradle ou o Maven,
você pode, inclusive, colocar a dependência para o JavaFX, né, de forma muito mais simples, e tudo vai funcionar. Pelo menos espera-se que funcione, tá bom? Então ele explica aqui, ó, se você quer rodar com o Gradle, você faz isso. A gente depois, se alguém tiver dúvida, eu posso explicar melhor esse conceito do Gradle e do Maven, tá certo? Eu não fiz isso aqui, Gradle e Maven, mas nem Maven, né? São alternativas aqui, tá? Mas eu fiz de uma forma um pouco mais, digamos assim, baixo nível, tá certo? Eu configurei mesmo a biblioteca do JavaFX e adicionei no meu projeto, tá? Mas fica aí a dica para usar o Gradle e o Maven, que seria mais rápido, tá? Bom, o que é que foi feito aqui, né? Eu vim para cá, ó, Eclipse, Preferences, tem aqui, ó, JavaFX, né? Percebam que aqui eu coloquei duas informações, né? Uma que é o Send Builder, eu vou mostrar para vocês o que é isso, e a outra, JavaFX 11 mais SDK, que é justamente onde eu descompactei o meu JavaFX. Tá aqui, ó, certo? Aquele diretório que tem as bibliotecas e tal. Então, eu cheguei aqui, procurei onde é que ele estava e apontei para esse diretório, certo? O Send Builder é um outro elemento que eu também anotei aqui, ó. Tá aqui anotado, era o próximo passo, né? Instalar aí o Send Builder. Aí, de novo, né? Você vai chegar aqui, né? Send Builder, e vocês vão ver que ele tem algumas opções aí. Na verdade, ele vai pedir para logar no site da Oracle e tal, mas se você não tiver conta, enfim, você pode criar. Mas ele tem aqui, ó, as versões do Send Builder. Eu baixei essa versão aqui, tá? No caso, eu baixei essa daqui para o macOS, tá bom? Mas aí ele tem as versões para diferentes versões, né? E para diferentes plataformas, tá certo? O que danado é o Send Builder? Eu vou explicar para vocês, para que fique tudo claro e a gente consiga entender o que é que eu estou realmente usando aí para construir essa interface gráfica, né? A gente baixou o JavaFX, biblioteca basicamente do Java, né? Configurou no Eclipse o plugin, configurou o projeto. Aí sim, no projeto é importante também vocês chegarem aqui no projeto, ó. Aqui a gente configurou, né? Eu vou mostrar para vocês o que é esse Send Builder, tá? Daqui a pouco. Mas no projeto, se você quiser dar uma olhada nele aqui, ó, botão direito, né? No projeto, Properties, vai chegar aqui. E aí você vai ver aqui, ó, o seguinte. Eu adicionei aqui em bibliotecas uma biblioteca JavaFX SDK. Se por acaso você tiver adicionado aquela opção lá, né, do JavaFX, e mesmo assim o projeto não está compilando, não está pegando, não está reconhecendo as classes, adicione a biblioteca JavaFX SDK. Porém, essa biblioteca não existe por default, você vai ter que configurá-la. É por isso que eu falei que a minha configuração aqui foi mais baixo nível, né? E como é que eu faço para configurar isso, né? Veja, de novo aqui nas preferências. No Windows, eu acredito que não é o menu Eclipse aqui, tá? Vai ser o Windows Preference. Muito provavelmente vai ser isso. Vocês conferem aí. Aqui na versão do Mac, ele funciona dessa forma, né? Com o menu aqui em cima. Então, veja, para configurar a biblioteca, ó, notem que eu vim aqui de novo, vou refazer, né? Preference. Aí eu chego aqui, ó, JavaFX, desculpa, Java, Build Path, User, bibliotecas do usuário. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente, né, aqui, ó, vim para cá, criei uma nova biblioteca, coloquei o nome dela de JavaFX, né, e ele pede para a gente adicionar quando der um OK aqui, né, colocar aqui um teste, certo? Ele vai ficar aqui OK, aí você vem aqui, ó, adicione jars externos, certo? Aí eu vim aqui e selecionei todos aqueles jars do JavaFX que eu tinha acabado de baixar e fiz o unzip dele, certo? Então, só para vocês ficarem cientes aí, se por acaso você, Vanessa, eu não quero instalar o plugin do JavaFX, por alguma razão, tem como funcionar no Eclipse também assim. Dessa forma que eu fiz aqui, você consegue rodar sem o plugin. Eu recomendo usar o plugin porque ele facilita a sua vida. Não somente do ponto de vista de você conseguir se integrar com o Send Builder, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, como também
Porque você pode lá em duas configurações, que são essas configurações aqui, ó, pessoal. Né? Isso aqui só aparece quando tem o plugin instalado. Então, com essas duas configurações, você já, no fim das contas, consegue resolver todo esse problema de dependência, né, do JavaFX, e também aponta aqui para o CNBuilder, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aí você diz, mas eu não quero instalar o plugin de jeito nenhum. Funciona também. Tá? Aí, nesse caso, você vai precisar criar uma biblioteca, como eu fiz aqui, né? Criar uma nova biblioteca, chegar na biblioteca, adicionar os JAS externos, copiar o JAS do que você baixou, né, do CNBuilder, e vai funcionar. Por quê? Porque eu vou chegar aqui no meu projeto, né, em qualquer projeto que eu for criar, né, vou chegar aqui e vou dizer, olha, esse projeto aqui, ele usa a biblioteca JavaFX SDK, que eu já criei ela, tá aqui, não tem problema nenhum, eu venho aqui e adiciono, tá? Se a gente estivesse usando o Gradle ou o Maven, o Gradle e o Maven, como eu falei para vocês, é muito comum, principalmente para quem trabalha com aplicações web, enfim, e para outras também, porque ele é um gerenciador de dependências com bibliotecas. Então você consegue especificar todas essas dependências de uma forma muito mais simples, sem eu ter que vir aqui adicionar biblioteca, external jars e tal, nada disso. Você vai chegar lá e vai descrever nele as dependências, depois eu posso mostrar para vocês um exemplo disso, e ele vai se virar para baixar no repositório de bibliotecas que você vai configurar também lá. Praticamente é o seguinte: baixa aí para mim, né, no repositório do Maven, as dependências que o cara listou aqui no arquivo. Aí ele vai lá automaticamente, com acesso à internet, óbvio, né? Baixa tudo para você de forma automática, sem você ter que se preocupar em chegar aqui, configurar e etc. Ele vai fazer isso para você e você não se preocupa mais com isso. Ou seja, ele é um gerenciador de dependências, tá certo? O Gradle e o Maven, tá? São alternativos aí. Bom, e o que danado é esse CNBuilder que até agora eu falei? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar, tá certo, pessoal? Baixou o JavaFX, instalou o plugin, configurou. E para instalar o CNBuilder, né? Primeiro, o que é o CNBuilder? Quando você instala o plugin no Eclipse, né? Você vai perceber, eu já falei para vocês no início da aula, que a gente vai passar a ter um arquivo aqui, ó, fxml. Estão vendo aqui? Esse fxml nada mais é do que um arquivo. Deixa eu abrir ele aqui só para vocês terem uma ideia. Vocês não vão fazer esse arquivo do zero, tá certo? É para isso que serve o CNBuilder. Só para dar motivação. Imagine se você tivesse que escrever esse código aqui todo do zero, tá certo? Aí você vai dizer, poxa, vai ser muito trabalho. Você não precisa escrever esse código do zero. Eventualmente, você pode mudar uma coisa ou outra aqui dentro, tá? E a gente vai entender para que serve isso. Veja, esse arquivo aqui é justamente o arquivo que é gerado, que é o arquivo que descreve os elementos visuais. Se vocês perceberem, tem aqui ó, um botão, outro botão, ó. Nada disso aqui eu fiz na mão. Eu não escrevi nada disso aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Nada disso eu fiz na mão, tá certo? Eu fiz usando o CNBuilder. E aí, com o plugin, ó, se você chegar aqui, por exemplo, ó, botão direito, tem um aqui, ó, Open com CNBuilder. Estão vendo aqui? Você clicar aqui nesse Open com CNBuilder, vocês vão ver que ele vai abrir para vocês aqui o CNBuilder. Deixa eu... Ops, eu não cliquei não. Open com o CNBuilder. Ele abriu aqui esse Java, esse conta pane, era para ser pane, né, de painel, mas ok, conta pane.fxml, ou seja, esse arquivo XML aqui, ó, né? Ele abriu aqui no CNBuilder, mas vejam como é que ele abre, ó. Opa, ele abre já com os elementos visuais, né? Ele mostra aqui uma série de coisas, a hierarquia desses elementos, ó. Eu fiz aqui um painel, né? Aí depois eu coloquei um split pane, ou seja, um painel que eu divido no meio. Aí dentro do painel que eu divido no meio, eu coloquei um do lado direito e o outro do lado esquerdo, que é o painel desse onde tem detalhes aqui. Aí dentro desse painel aqui, ó, eu coloquei um label detalhes da conta, coloquei um grid aqui, ó. Ou seja, ele é uma ferramenta para você criar os elementos visuais, arrastando e colocando aí as informações, né? Eu até deixei aqui, por sinal, um exemplo, ó. Posso criar aqui um outro do zero, só para vocês verem, ó. CNBuilder novo, tá certo? Cria aqui do zero. Aí imagine que eu chego aqui, tá? Não vou me preocupar com isso, colocar um painel aqui, né? E vou colocar aqui, como estava ali naquele exemplo, né? Colocar um botão aqui, né? Um elemento de controle, né? Jogar aqui, ó. Pronto. Coloquei um botão aqui, esse botão vai ser OK, certo?
Você faz, ô Vanilson, sim, mas você não disse que é um Java, aliás, um arquivo XML, um FXML, né? Sim, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, arrastando aqui, o botão, se eu colocar aqui e tal, ele está gerando um XML com essas informações. Eu não preciso fazer isso no código, tá? Então eu posso chegar aqui, por exemplo, e colocar mais elementos, um label aqui, tá certo? Colocar assim, teste, né? Você chegar aqui, teste, ó, você pode. Ah, eu quero que esse negócio seja de outra cor, né? Você pode mudar a cor do texto, enfim, tá? Você pode sair alterando aí da forma que você quiser, tá certo? Eu quero a fonte maior, não quero essa assim, não, eu quero assim, eu quero, enfim, né? Você vai ter que cansar de coisas. E onde é que ele gera isso, tá certo? Veja, você pode chegar aqui, ó, e salvar, só para a título de exemplo, vou dar um save as aqui, e vou salvar esse negócio aqui, deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui em outro diretório, tá certo? Vou colocar aqui em vou colocar aqui o FRPE, deixa eu ver se tem alguma coisa Java. Vou colocar aqui dentro de Java, só para testar, tá certo? Teste, certo? Ok, um FXML teste, tá? Vou deixar aqui, ó, teste. Aí vou salvar aqui no diretório Java. Se eu vier para cá, ó, né, deixa eu dar um. Olha aqui, foi salvo aqui, ó, teste.fxml, diretório Java, né? E vou tentar abrir ele aqui, só para a gente ver, ó. Abrir com, sei lá, aqui, abrir com o outro app aqui. Aliás, deixa eu jogar isso para cá, para o Visual Studio Code, só para a gente ver rapidamente. Então, ó, deixa eu puxar o Visual Studio Code, que ele abriu aqui no meu outro monitor. Joguei para cá, ó, aqui o que ele girou para mim, ó, um arquivo FXML, né, tá aqui, com as informações que ele precisa. É um painel que eu coloquei. Desse painel tinha o que ele chama aqui de children, né? Ou seja, os filhos dele. Tem um botão e um label. E ele colocou aqui, ó, as posições e tal. Ou seja, se eu chegar aqui no SceneBuilder, por exemplo, ó, e eventualmente arrastar esse botão para cá, ó, e botar esse teste para cá, né? Deixa eu colocar lado a lado aqui, isso aqui, né? Deixa eu colocar assim, só para a gente visualizar. E colocar aqui aqui, ó, certo? Se eu coloquei aqui, ó, arrastei, vim para cá, enfim, né? Se eu salvar isso daqui, send builder file save, vocês perceberam que ele mudou aqui, ó. Ele mudou o XML, tá? Se eu, por exemplo, arrastar esse negócio aqui para baixo, né? Vou dar um Ctrl S aqui, né? Que se ele salva com Ctrl S, Command S, salvou, ó, tá vendo? Então, ó, tudo que eu faço aqui no Send Builder, ele está alterando o meu arquivo FXML, certo? Chegar aqui, ó, no Send Builder de novo, né, salvar, ele alterou aqui a posição, estava 82, foi para 96, sem eu precisar me preocupar com isso. Então é para isso que serve o Send Builder. Ele é o cara que constrói as cenas. E por que cenas, né? Porque na terminologia do JavaFX, ele tem um conceito aqui que eu acabei não mostrando para vocês, né? Que é como se você tivesse num palco, né? No stage aqui, e cada tela que você apresenta para ele é uma cena. Essa cena ela vai ter elementos de UI, que pode ser elementos de controle, né? Botões, textos, imagem, etc. Ou pode ser o que ele chama também aqui de containers, tá certo? Aqui, ó, containers. O que é um container? É um elemento que vai possuir outros dentro dele. Então, por exemplo, um painel com rolagem, certo? Um painel com split, né? Ou seja, esse que eu fiz aqui, ó, foi um painel com split. Esse daqui, tá? Esse aqui é um painel com split. Eu coloquei aqui um split pane, né? Esse cara daqui, né? Aqui, ó. Eu cheguei aqui e arrastei. Então, você tem, por exemplo, os elementos visuais, que podem ser containers, e dentro dos containers você pode colocar elementos como imagem, label, lista, editor de HTML, um componente para você selecionar cor, combo box, enfim, list view, barra de menu, barra de progresso, radio button, uma série de coisas aqui, estão vendo?
Você tem elementos de menu também, que você pode arrastar e, e jogar para cá, certo? Mas ele é um facilitador. Você não precisa ficar fazendo isso no Java, no Eclipse. Você faz, poxa, Vinícius, mas eu vou ter que criar no CNBuilder e depois copiar o arquivo como você fez e jogar lá para o meu projeto? Não. Você pode chegar aqui no seu projeto, como a gente já instalou o plugin do JavaFX, eu posso chegar aqui no meu projeto, eu quero criar uma tela nova. Posso chegar aqui, ó, new, e eu posso chegar aqui, ó, e colocar o seguinte, eu vou criar uma nova, certo? Outro aqui, e eu vou chegar aqui, JavaFX, e vou criar aqui, ó, um novo elemento, documento FXML. Bom, eu vou criar aqui, vou dizer que o nome aqui é uma tela teste, certo? Uma tela de teste, tá? Poderia ser client, enfim, quiser. E vou salvar ele aqui dentro do pacote banco.gui, por exemplo, certo? Deu um finish aqui, ó. Ele criou minha tela, aí ele, veja aqui é o XML, tá certo? Ele, inclusive, por default, já cria com um painel, certo? Aí, poxa, eu não sei decorado as tags, não, que é button, eita, eu não vou saber decorado. Então, é aí onde entra o CNBuilder. Aí eu vou chegar aqui, botão direito, abrir com o CNBuilder, certo? Ele vai abrir aqui exatamente o que está lá, ou seja, um painel vazio com apenas um anchor pane aqui, ó. Não tem mais nada aqui, tá vendo aqui? Aí eu posso começar a trabalhar com esse negócio aqui, tá certo? Posso começar a arrastar coisas para cá, né? Colocar o que eu quiser aqui dentro, né? E começar a trabalhar com essa minha tela aqui de uma maneira que fique que eu consiga implementar os elementos que eu quero, tá certo? Os controles que eu quero, né? Aqui os caras, os botões, enfim. Aí você começa a trabalhar. Se eu salvar aqui, ó, salvei, vou lá para o Eclipse, certo? Se a gente for cliquei de novo aqui, ó, viram que ele apareceu aqui o botão, checkbox, que não tinha antes, certo? Então é para isso que serve o CNBuilder. Recapitulando, a gente baixou o JavaFX aqui, instalou o plugin no Eclipse, configurou, viu como é que se configura? Isso aqui, pessoal, esses passos 1, 2 e 3 e 4 também, né? Você só faz uma única vez. Na verdade, desculpa, né? Os 5 passos você só faz uma única vez, exceto, aí eu faço uma ressalva, essa questão do projeto, né? Porque eventualmente você vai precisar, não sei, baixar um projeto que não tenha dependência, ou você vai precisar realmente informar de forma explícita que ele depende do JavaFX. Então, apenas o passo 3, digamos assim, é que você vai realmente precisar fazer toda vez que você criar o seu projeto, né? Criar as dependências, até colocar aqui de vermelho, em vermelho, tá certo? Então, configurar o projeto no Eclipse. Aqui tem algumas instruções que tem isso daí. O restante aqui você vai fazer uma vez só, né? E esse aqui do configurar o CNBuilder, só para a gente não perder o fio da meada aí, foi justamente aquela opção que eu mostrei para vocês antes de explicar o que era o CNBuilder, né? Aqui em preferências, no Windows provavelmente vai ser o Windows Preference, né? E você vai chegar aqui, ó, JavaFX, aqui você vai colocar, ó, onde é que está o CNBuilder. Ô, Vanilson, se eu não tiver o CNBuilder e não quiser instalar por alguma razão, eu consigo trabalhar sem o CNBuilder? Consegue, sem problema nenhum. Você consegue fazer isso daqui sem nenhum problema, tá certo? Agora, você não vai ter a facilidade do CNBuilder. Eu recomendo você colocar, tá? E essa opção aqui, JavaFX, né? Se você disser, eu não estou conseguindo achar essa opção, muito provavelmente foi porque você ainda não instalou o plugin. Por isso que também eu recomendo instalar o plugin no Eclipse, tá? Ou você não instalou, ou você instalou e provavelmente ele não foi reiniciado, ou deu erro na instalação, enfim. Mas se você instalar e reiniciar o Eclipse, ele vai passar a aparecer essa opção aqui de JavaFX, e na hora que você vai criar arquivos, você pode criar arquivos FXML, certo? Bom, beleza, entendi como é que eu monto o ambiente, não estou ainda muito satisfeito, não estou conseguindo entender muito bem como é que funciona esse negócio aí da tua aplicação, né? Vocês perceberem aqui, ó, eu criei uma aplicação, né? Tem aqui um banco app, é como se fosse o app que eu vou executar, tá? Se a gente for na aula aqui, pessoal, tem um exemplo aqui, um Hello World, né?
E tem aqui alguns exemplos, né, onde justamente está aqui lado a lado o SendBuilder e com arquivo XML, que você pode gerar o arquivo XML, e aqui a mesma coisa, porém você criando tudo no Java. De novo, eu consigo trabalhar com JavaFX usando a linguagem Java sem o arquivo XML. Ou seja, se eu não quiser usar esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui, esse FXML aqui, né, onde tem a descrição das coisas que eu gerei tudo com o SendBuilder de forma mais fácil, eu posso também. Porém, eu vou ter que criar todo o meu código no Java. Eu vou ter que colocar botão igual a new botão, as posições dele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, cena, new frame, o tamanho do frame, tudo aqui no código mesmo. Fica um código gigantesco. Então, eu recomendo que esse código aqui está até pequeno, porque, veja, é uma tela que tem somente um botão. Ou seja, se você criar no SendBuilder e colocar um botão aqui, né, com a tela, é muito mais rápido do que se eu fosse criar esse código aqui todinho para fazer só essa tela daqui. Né? Então, lado a lado aqui, eu sugiro que vocês usem o Java FX com o FXML, tá? Ok, Vanilson, mas eu ainda não estou entendendo muito bem como é que esse FXML entra nesse negócio aí, tá? Vou explicar para vocês. Seguinte, quando você cria aqui uma aplicação no Java FX, né? Aqui está puro Java, né? Não tem mistério, né? Ele tem aqui, ó, a cena, como eu falei para vocês, ó. E ele tem aqui o que ele chama de primary stage, né? Que é justamente o palco principal, onde você, nesse palco, vai mudar as cenas, ó. A ideia dele é esse, tem um palco onde você vai ficar mudando de cena. Ah, eu quero apresentar uma tela, você vai lá, clica, ele muda para a segunda cena. Eu deixei aqui, pessoal, para vocês, né? Eu vou mostrar para vocês aí, mas eu deixei aqui para vocês um repositório, né, de coisas que eu fiz aqui para dar uma ajuda aí para todo mundo, tá? Onde você vai ter aqui, ó, deixa eu colocar assim, fica melhor. Aqui, ó, um monte de coisas aqui, tá certo? Tem o Ensemble mesmo, com todos os exemplos. Eu baixei lá da versão anterior, né? Todos os exemplos. Você pode chegar aqui e rodar esse negócio, né? Você baixar esse projeto. Tem aqui o exemplo com multicenas, né? Aqui, ó. Depois eu posso rodar também na próxima aula e mostrar para vocês de forma mais. Cadê? Deixa eu colocar aqui para cima. Certo? Tá aqui, ó. Uma cena chamando outra, ou seja, eu tô no palco e fico mudando de cena, né? Tem exemplos aqui do CRUD, que já com JavaFX, né? Aqui é o CRUD de cliente. Esse que eu estou mostrando para vocês é o sistema bancário, que tem o CRUD de contas, né? Enfim, tem aqui um monte de código, tá? Vocês não necessariamente precisam copiar esse código, mas ele serve de inspiração e eu vou mostrar para vocês aí. Eita, eu fechei sem querer. Como é que vocês podem trabalhar com esse negócio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual o papel do FXML? O papel do FXML é, como eu disse, é justamente deixar a lógica de visualização, toda a lógica relacionada com as configurações dos elementos gráficos da interface gráfica, concentrada no XML. E meu arquivo Java só vai ter a lógica de execução, de comportamento. Quando eu clicar no botão, eu faço a lógica que eu quiser. Mas como é que isso funciona, né? Deixa eu abrir aqui um quadro, tá? E aí já fica o link para ele também. É um quadro aqui para todo mundo. Vou abrir aqui e aí ele até já manda aí para vocês um link, né? Que é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto, abriu. Veja só. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu FXML, né? Que é esse carinha daqui, ó. Deixa eu abrir aqui, né? Tá aqui o meu FXML, pegar o exemplo da conta mesmo, né? Esse que eu acabei de abrir aqui, né? Veja, esse cara daqui, ele descreve tudo que está na minha tela, naquela tela de conta. Tá aqui ele, certo? Tá aqui tudo descrito, né? Por sinal, tá aqui, ó. Ou seja, esse cara daqui é justamente o que descreve essa tela daqui, ó. A tela de conta que ele está carregando.
certo? Isso daqui é o que está descrito nesse FXML. Então, só para a gente recapitular, ó, aqui está o meu FXML, vou colocar aqui o FXML, que eu vou gerar com o SendBuilder, tá? E esse cara daí, ele vai descrever as minhas telas, certo? Então, basicamente, o que ele descreve para mim, tá aqui o FXML, né? Ele vai descrever para mim aqui as telas que eu preciso para gerar justamente o meu. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Então tá aqui, ó, esse SendBuilder, ou desculpa, esse FXML gerado com o SendBuilder, ele basicamente vai descrever a minha tela, né? Então isso aqui é só uma descrição visual, né, dos elementos que estão aqui na minha tela, certo? Então vou chegar aqui, esse cara, ele descreve justamente essa tela daqui, certo? É o código dessa tela, do ponto de vista de elementos visuais, né? Então aqui, por exemplo, ó, tem um botão, né? Vou colocar aqui, ó. Se tiver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, cadê? Mais para cá um pouquinho, aqui, ó, label text cliente, certo? Aí tem aqui número, saldo, é justamente isso daqui, ó, número, saldo, cliente, detalhes da conta que está aqui, enfim. Esse cara daqui eu não criei do zero, né? Eu não criei, digamos, manualmente, eu criei com o SendBuilder, arrastando os elementos que vocês, óbvio, no começo você vai apanhar um pouquinho aí, talvez, mas depois vocês vão ficar craques, tá certo? Bom, criei XML. Como é que funciona isso, tá? E o código Java, eu não estou entendendo. Como é que você clica no botão aqui, editar, e ele chama o código Java? De fato, né? Se eu estou rodando esse cara aqui, ó, quando eu chamo em editar, por exemplo, ó, deixa eu rodar ele aqui do zero de novo. Só o banco app, né? Para quem não pegou aqui, ó, no exemplo que eu fiz, run as Java application, pronto, rodei aqui, certo? Veja, se eu clicar em editar, ele está chamando alguma lógica minha, certo? Editar, ó. Aí ele diz, ó, nenhuma conta selecionada, por favor, selecione uma conta na tabela. Por quê? Porque eu não cliquei em nenhuma conta. Aí, ó. E onde é que está essa lógica, Vanilson? Tu implementasse alguma lógica aí? Foi, implementei. Aí a lógica que eu implementei foi, se ele clicar e não tiver selecionado ninguém, eu dou uma mensagem de alerta. Se ele clicar e ele tiver realmente selecionado alguém, que é o caso aqui, ó, João, André, Maria, José, Tereza, Gabriel, Vivian, enfim, tá aqui. Se eu clicar e ele tiver selecionado alguém, eu vou abrir para edição. Editar. Aí ele abriu essa outra tela aqui, ó, onde eu vou editar e colocar aqui André da Silva. Onde é que tá essa lógica, Vanilson? André da Silva mudou, realmente. Bom, seguinte, quando você está no arquivo FXML, não sei se vocês perceberam, mas eu vinculo ele a uma classe Java. Eu vou chegar aqui, ó, e eu vou vincular ele a uma classe Java. Se vocês perceberem, vou dar um zoom aqui de novo, ó, nele, tá? Aumentar ele aqui, ó. Estão percebendo que aqui no início do FXML, ó, tem uma classe aqui, fx:/controller, banco.gui.conta.controller.contapane controller. Normalmente eu coloco o nome da tela, que no caso aqui foi conta pane, eu coloquei errado aqui, né? Era para ser painel, enfim, tela, poderia ser tela conta, né? Controller, mas não tem problema. Ou seja, eu vinculo esse cara a uma classe Java. Essa classe é que vai me dar o comportamento dos métodos que vão ser executados. Então, eu vinculo esse meu arquivo FXML a um código Java, tá certo? Que nesse meu caso aí a gente chama de controller, tá? Então, esse FXML, ele vai ficar aqui, pessoal, vinculado a uma classe Java, tá certo? E ao ser vinculado a essa classe Java, nesse meu caso aqui foi o ContaPane Controller, ou seja, foi essa classe aqui, ó. Ops. Deixa eu fechar isso aqui. Essa classe aqui, ó. ContaPane GUI, papapá, tá aqui o nome, ó. Eu coloquei até ela aqui no pacote GUI, né? Tem um pacote só para GUI aqui, se você perceber, tem um pacote do sistema todinho, da forma que eu fiz. Pacote conta, dentro de conta tem dados, negócio, exception, vai ver depois. Mas GUI tá aqui, tá certo? E dentro do pacote conta tem aqui, ó, ContaPane Controller, que é justamente aquele código
que está vinculado à minha classe, ao meu arquivo fxml. Né? Se vocês perceberem, esse meu arquivo aqui, né, conta, controller, etc., ele está justamente... Ops, se eu colocar assim, que é melhor. Colocar lá também isso aqui, certo? É um arquivo que eu vou ter o acesso à fachada, eu vou inicializar ele, eu vou ter acesso a eventualmente, as coisas que... Ele é uma classe que vai lidar com os elementos visuais, né? Ele está vinculado àquela tela. Então, ele tem os elementos da tela que eu preciso para trabalhar, certo? Então, por exemplo, eu preciso da tabela? Preciso. Eu preciso do elemento lá visual, tabela e do label, eventualmente, vou precisar para trabalhar. Então, ele vai ter essa lógica, eu vou explicar aqui para vocês melhor. Vamos jogar esse cara aqui, né? Se vocês perceberem, ó, esse cara daqui, né, claro, tá parcial aqui, ele é justamente o conta-pend controller. Ótimo. Está vinculado à minha classe Java, ou seja, é como se essa tela daqui fosse representada por baixo dos panos, né, ela está associada a essa classe Java. Então, tudo que eu precisar dessa tela, por exemplo, vou aqui no CNBuilder novamente, certo? Aqui nessa tela, se vocês perceberem, existe uma tabela aqui, ó, nesse painel da direita. Tem um table view, ó, que tem aqui a coluna, né, com os clientes e uma coluna com os nomes da conta. Isso aqui é uma tabela. É um elemento visual. Eu vou precisar desse elemento, Vanilson? Vou. Por quê? Porque quando eu quiser clicar aqui em alguém, ó, quando eu quiser clicar aqui em alguém e quando eu clicar no editar para ele abrir esse alguém que eu cliquei, eu vou precisar fazer referência à tabela. E como é que eu faço isso? Todos os elementos que estão na sua tela, você pode, na classe que está vinculada ao fxml, você pode fazer isso aqui, ó, @fxml e declarar esses elementos, tá certo? Porque cada elemento desse aqui, pessoal, cada label, cada botão, cada elemento desse aqui, você não precisa declarar todos não, mas cada elemento que está na página, aqui na sua tela, cada um deles existe uma representação no Java, tá certo? Então, por exemplo, toda vez que eu arrasto aqui um botão qualquer e coloco ele aqui, ó, existe uma classe em Java chamada button, onde eu posso trabalhar com esse botão lá no meu código Java. Esse label aqui, existe uma classe em Java chamada label. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um teste aqui onde o cara clica no botão e ele muda a cor desse label, aí provavelmente o que, é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que declarar aqui nessa minha classe que está vinculada à tela, né? No fim das contas, isso aqui está vinculado à tela, né? Quando eu declarasse, talvez seja até melhor eu colocar assim, ó. Esse cara está vinculado à tela, né? Na verdade, aqui é o mesmo, né? Isso aqui é o mesmo, né? Nesse caso específico daí que eu falei de mudar a cor do label, né? Eu poderia pegar esse label daqui, que foi declarado lá, declarar ele aqui como um atributo dessa classe, certo? @fxml private label, e aí pegar o nome dele, né? Aí como é que eu sei o nome dele? Lá no CNBuilder, quando você cria os caras, por exemplo, o nome desse label aqui tá aqui, ó, certo? Eu não coloquei nenhum identificador para ele, ó, porque ele não é usado. Ele não é usado lá no meu código, tá? Eu não preciso fazer referência a ele em algum momento, né? Então, esse label daqui, se vocês perceberem, você pode colocar um ID para ele. Vou colocar aqui assim, label principal, por exemplo. Se eu fizer isso, eu consigo referenciar ele lá no meu código, certo? Então, é um conceito aí que vocês precisam ter uma ideia para poder trabalhar. Por exemplo, ó, aqui nessa tabela, nesse table view, ó, onde tem a coluna de cliente, é do tipo table column. E eu coloquei aqui um ID para ele, ó. Né? Se você clicar aqui em conta, tem um ID, tabela contas, a tabela toda. Aqui, se eu clicar aqui, é o coluna cliente. Se eu clicar aqui, é o coluna número. Isso daqui é o ID nessa aba aqui de code, ó, de código. É o ID que eu vou declarar na minha classe, ó. Na minha classe. Ai, Deus, toda vez eu tô abrindo esse. Na minha classe aqui, ó, eu vou declarar o que eu preciso, ó. Tabela contas com o mesmo nome que está lá. Coluna número e coluna cliente.
Então, no fim das contas aí, né, o que acontece, né, só para deixar claro isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, é que eu vinculo a minha classe Java com o meu FXML, mas não só isso, eu tenho agora a, digamos assim, a flexibilidade necessária, por sinal, onde eu consigo, para cada elemento desse aqui, eu consigo declarar, por exemplo, ó, essa tabela conta, que é essa tabela que está aqui, é um elemento visual que está lá no XML, ele está aqui, muito provavelmente em algum lugar aqui, né? Eu cortei aqui na hora que eu dei o print, mas esse cara está vinculado a esse elemento daqui, ó. Essa coluna daqui de cliente, né? Vou colocar aqui de outra cor, melhor para entender. Essa coluna cliente, quando eu declaro um atributo lá na minha classe do Java, essa coluna vai passar a ficar aqui associada, essa coluna aqui, ó, vai ficar associada a esse atributo aqui, ó. Certo? Se eu quiser cada label desse, cada número, cada botão, eu posso também. Se eu precisar na lógica do meu código. Tá? Alguém fez uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver o que foi. O senhor já falou sobre a fachada em outras aulas, ou isso é no JavaFX? Não, isso aqui eu falei da fachada na aula sobre arquitetura, isso está lá no slide, né? E é importante a gente saber, foi bem lembrado isso aí, que é o seguinte, né? Na nossa arquitetura, se vocês estão lembrados aí, a gente tem basicamente o seguinte, ó. A gente tem aqui, né, as classes básicas, como a gente viu, nesse caso aqui específico, tá? Do exemplo bancário, eu tenho conta e tenho cliente, tá certo? Vou colocar assim, conta e cliente, né? A gente tem o repositório de contas, né? Eu vou colocar assim, rep, contas, vou simplificar, tá certo? E aqui eu tenho um repositório de clientes, né? Tá aqui, ó. Rep, clientes, né? Deixa eu somente abrir aqui para vocês conseguirem visualizar, ó. Vou colocar aqui. Aqui é a GUI, tá certo? Aqui está o meu sistema, beleza? Bom, dentro da classe conta, eu tenho aqui a classe básica conta, beleza? Tá aqui, a gente já viu isso aí, né? A gente tem aqui na camada de dados, né, o repositório de contas. Aí nesse repositório de presente para vocês aqui, eu deixei uma implementação de um repositório em arquivo. Tudo que ele salva no arquivo, que é esse arquivo que está aqui, ó, contas.dat, certo? E ele lê do arquivo, para vocês entenderem que a gente pode implementar o repositório da forma que a gente quiser, né? Depois a gente vai dar uma revisada nisso aqui na parte de interface, né? Mas está aqui, podia ser em array, né? E não só vai em arquivo. Mas, enfim, tá aí o repositório, né, de contas, né? E na camada de negócio, eu tenho o controlador contas, certo? Controlador contas, que é esse cara que está aqui, ó. Então, eu tenho basicamente aqui em cima o meu controlador contas, certo? Que está aqui. E ele tem como um dos atributos dele é o repositório, né? A dependência, ela acontece dessa maneira aqui, né? A gente, o controlador contas usa o repositório de contas, né? Eu vou ter aqui, obviamente, um controlador de cliente que usa o repositório de cliente também. Enfim, aquela arquitetura em camadas, né? Vou colocar aqui repositório, controlador, clientes, tá? Onde tem as regras de negócio, etc, né? Ficou um pouquinho feio aqui, porque eu desenhei sem o... Ok. E onde é que está essa bendita fachada, tá? Veja, nesse sistema aqui, se vocês perceberem, eu criei uma classe aqui em cima, chamada fachada banco, certo? Onde essa classe, por enquanto, nesse exemplo, ela só tem um cadastro, que é o controlador, desculpa, o controlador de contas, tá? Tá aqui, ó, como atributo. Toda vez que a gente diz assim, ó, o controlador usa o repositório, não é toda vez, mas pelo menos nessa arquitetura que a gente está trabalhando, significa que o controlador tem como atributo um repositório de contas. Então, do jeito que está aqui, né, essa parte de clientes não existe ainda, mas no outro exemplo eu coloquei, eu criei uma classe aqui chamada fachada banco,
certo? Tá aqui. Onde essa fachada banco, em tese, ela vai ter como atributo os controladores. Ela representa para mim todo o meu sistema. É como se isso aqui, ó, quando eu instanciar uma classe fachada banco, ela vai instanciar para mim o sistema todo. É como se isso aqui representar. Esse objeto fachada banco representa o sistema todo, certo? Então isso aqui representa o sistema, tá? É por isso que se vocês perceberem aqui, ó, lá no Eclipse, no nosso projeto, né? Eu até criei um pacote chamado sistema, ó, banco sistema, tá certo? Isso aqui representa o sistema todo, ou seja, toda vez que eu criar agora, quiser adicionar um cliente, eu vou criar um pacote cliente, que vai ter a classe básica cliente, que vai ter o repositório de cliente, enfim. E a parte de negócio que seria o controlador, tá? Eu poderia até, se quisesse, não precisa colocar todos esses pacotes, não. Eu coloquei só para facilitar o entendimento, tá? Então, o meu sistema está aqui. O que é que eu fiz com isso? Eu simplesmente cheguei aqui no sistema, certo? Que está aqui. E lá fora, veja, voltando para cá, para nossa arquitetura de camadas, né? Isso daqui, ó, né? Tá na camada de negócio, tá certo? Isso aqui é a camada de dados, né? Eita, pior que ele, isso aqui, ó, deixa eu colocar assim, é melhor. Veja, isso daqui tá na minha camada de negócio, isso aqui é minha camada de dados, né? Que eu realmente o negócio, né? Obviamente está faltando aí a classe básica e tal, mas enfim. E a gente eu criei aqui uma outra camada, né? Que é a camada de apresentação, é a minha GUI, certo? Essa GUI é justamente o que eu criei com JavaFX, mas poderia ter sido outra coisa. Nesse caso do exemplo aí, a gente criou com a GUI usando o JavaFX, certo? JavaFX. Mas eu poderia usar qualquer outra coisa. Eu poderia ter feito esse sistema aí, eventualmente, usando uma aplicação em Angular, né? Que é, de repente, aqui, ó, colocar um. Enfim, poderia ter usado Angular, né? Ou ter usado algum outro framework web, óbvio, né? Se a gente fosse fazer isso, ia ter uma camada aqui extra, que seria a camada de serviço. Mas só para deixar claro para vocês que a beleza do negócio é o seguinte, ó. Eu posso criar nessa camada de GUI aqui, ó. Vou até dividir ela aqui assim. Qualquer implementação de interface com o usuário, mas o sistema é o mesmo, certo? É por isso que o Banco do Brasil usa o mesmo sistema, porém ele pode ser acessado via celular, né? Ixi, desenho um celular horrível aqui. Pode ser usado no caixa eletrônico, é o mesmo sistema. A interface com o usuário é outra, né? Ele pode ser usado lá no terminal, onde o funcionário trabalha. Pronto, isso aqui talvez fique um pouquinho mais bonitinho. Acho que não, eu sou péssimo para desenhar. Ixi, saiu horrível aqui. Também com o mouse está horrível para desenhar. Mas enfim, note que a minha GUI, a minha interface com o usuário, ela usa o mesmo sistema. Né? O Banco do Brasil, por exemplo, ó, eu tenho várias interfaces. Ou vocês acham que ele reimplementou tudinho, porque era no celular, o outro era no caixa eletrônico e o outro era no computador que fica na agência? Não, é o mesmo sistema. O que mudou foi só a GUI, a apresentação. É por isso que no exemplo aqui, eu coloquei o pacote GUI separado, ó. Porque se eu quiser reaproveitar esse sistema todinho aqui em outro contexto, com outra interface com o usuário, eu consigo levar e aproveitar. E eu garanto a você, não tem nenhuma classe aqui no meio desse pacote todo aqui que usa nada da GUI. Ela é independente. É por isso que a gente, na aula de camadas, eu reforcei bastante isso, tá certo? A camada superior utiliza os serviços da camada inferior. O contrário, não. Ou seja, é o que está acontecendo aqui, ó. A camada superior utiliza os serviços da camada inferior, ou seja, a camada de negócio utiliza dados, a camada de GUI utiliza a camada de negócios, né, que eles usam a fachada, mas isso aqui não deveria acontecer, ó. Essa dependência aqui, jamais, certo? A fachada, usar a tela, não. Porque se eu fizer isso, aí eu acabei meu propósito de ter o reuso, né? Isso aqui não deve acontecer.
essa dependência aqui, tá? Então, eu acabei dividindo o sistema dessa forma. Esse pacotamento, assim, veja, você pode mudar, tá certo? Não é obrigado a ser desse jeito, não. Voltando para a questão da fachada, por que é legal, nesse caso, a fachada? Você pode esquecer a fachada. Vanessa, eu poderia criar sem fachada? Poderia. Estava errado? Não. Talvez até ficasse mais simples, entendeu? Eu coloquei porque é muito comum, sistemas grandes, a gente ter alguma classe, né, que ela agrupa um conjunto de serviços e serve de ponto de acesso único ao sistema. Então, essa fachada, ela faz isso. Né? Se você perceber as telas que eu preciso usar ao sistema, que está aqui, né? O que é que está aqui nessa GUI? Está o meu FXML e está a minha classe Java, o controller, que é diferente desse controlador aqui, tá certo? Então, essa classe da GUI, ela usa a fachada. Se vocês perceberem aqui, ó, vamos voltar lá para o projeto. Vou fechar aqui tudo, tá certo? Para não ficar confuso. Veja, se você chegar aqui no meu negócio e abrir o controlador de contas, olha o que ele tem aqui, ó. O repositório, ele usa o repositório, né? Que usa a classe básica e tal, beleza. E se eu chegar na minha fachada, Vanilson, ele está usando quem? A fachada, como a gente já viu aqui, ó, colocando aqui, ela usa o controlador. Então, ó, a fachada, ela tá aqui, ó. Ela tem como atributo o controlador de contas, certo? Essa fachada tem como atributo o controlador de contas, tá? Aí você faz, ô Vanilson, eu não estou entendendo esse atributo estático aqui. Bom, isso é uma coisa que eu fiquei devendo para vocês, vou explicar, mas está implementado. Isso aí tem a ver com o padrão singleton. A gente pode, inclusive, fazer isso na próxima aula, eu posso explicar passo a passo e fazer um vídeo aí para vocês. Mas antes de tudo aí eu deixei a implementação, falei para vocês que eu ia implementar e deixar com vocês. Mas essa fachada aqui, pessoal, ela é um singleton, tá? Vou até deixar aqui, foi bom você ter perguntado. Ela é um singleton, tá? Vou anotar aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho, tá certo? Vou colocar uma menor aqui. Essa fachada é um singleton, certo? Não estou entendendo o que é um singleton. Não sei o que é isso. É um padrão de projeto que diz o seguinte: eu uso esse padrão de projeto quando eu quero garantir que só vai ter uma única instância de um objeto no meu sistema. E é o caso aqui. Imagine se eu tivesse duas instâncias da fachada. Como eu falei para vocês, a fachada representa quem? O sistema. Se eu tivesse duas instâncias, é como se eu tivesse criado dois sistemas. Se eu tivesse três instâncias, é como se eu tivesse criado três sistemas. Ou seja, eu ia acabar tendo inconsistência, porque eu ia eventualmente salvar uma conta aqui nesse sistema A, e depois, se eu tivesse uma outra instância do mesmo sistema, eu poderia tentar recuperar essa conta no outro sistema e ela não ia vir. Não ia estar disponível para todo mundo. Então, a fachada, pelo menos ela, é um singleton, tá certo? Você pode criar esse aqui como singleton, esse aqui como singleton também, porque aí você garante que, mesmo se o cara criar duas instâncias do sistema, isso aqui vai ser único, né? Resumindo, o padrão de projeto singleton, ele prega que o objeto só vai ser instanciado uma única vez. Eu não vou conseguir ter mais de um objeto daquela classe instanciado, somente um e apenas um. Eu posso fazer um vídeo aí para vocês explicando o porquê esse negócio garante essa unicidade, mas eu já deixei aqui a implementação para vocês darem uma olhada, certo? De como é que funciona um singleton, tá? Em linhas gerais, a gente declara um atributo estático do mesmo tipo da classe e declara um método que controla essa instância. Se ela for nula, ele cria, se ela não for, ele retorna ela. Depois vocês podem dar uma olhada nisso, mas isso daqui garante que ninguém externo a essa classe vai conseguir criar mais de uma instância dela. Porque só na primeira vez, quando não tem nenhuma instância criada, é que ele cria. Depois ele não cria mais. Aí você pode dizer, ô Vanilson, mas e se eu usar o construtor? Eu não vou criar? Vai não, porque, ó, o detalhe aqui, o construtor está privado. Ninguém consegue acessar o construtor fora dessa classe. Só ela consegue acessar. Só a fachada consegue acessar esse construtor. Então, se eu tentar dar um new fachada, eu não consigo criar a instância. Só quem consegue dar um new fachada é ela, porque é um construtor privado. E como é ela, só aqui nessa linha tem um new fachada.
Ou seja, essa linha daqui só vai ser executada uma única vez em todo o sistema. Mesmo se eu chamar esse getInstance aqui inúmeras vezes. Esse método é responsável por gerenciar as instâncias e garantir que só vai ter uma instância da fachada. Isso é o padrão singleton, tá? A gente vai ver isso depois, mas com mais detalhes, vocês podem ver, aliás, isso aqui depois com mais detalhes. Mas se vocês perceberem aqui, ó, lá na minha classe do controlador da conta, que está aqui, esse controlador de conta, ele tem, além dos atributos relacionados com a minha interface gráfica, ou seja, a tabela que tem as contas, os labels e tal, que eu eventualmente vou precisar aqui. Ele também tem uma instância da fachada. Olha como é que eu crio a fachada. Vejam que se eu tentasse aqui, pessoal, fazer isso, ó, new fachada banco, ele não vai deixar. Tá dando erro. Olha o erro qual é? O construtor da fachada banco is not visible. Não é visível. Eu não consigo acessar. Não tem outro jeito de eu criar uma instância dessa classe se não for assim, ó. Eu coloco aqui o nome da classe, fachada, banco, ponto. Eu criei esse método, que é um método que toda vez que eu quiser criar uma instância da fachada, eu vou utilizar ele. E esse cara vai ser chamado quantas vezes? Veja, isso aqui representa uma tela. Então, significa dizer que eu posso ter várias telas aqui chamando a fachada. Tá? Eu vou apagar aqui só para a gente não ficar muito... deixa eu tentar ver se eu consigo fazer uma cópia aqui. Eu não lembro agora se é possível fazer a cópia. Aqui, eu acho. Ele consegue duplicar. Pronto. Vou duplicar aqui. Vou vir para cá. Vejam bem, eu vou apagar isso aqui e deixar lá registrado o outro, né? Esquecendo esse lance aqui, né, da GUI, né? Vou colocar isso aqui assim. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar assim. Pronto. Aqui talvez seja melhor desse jeito. E aqui eu apago. Bom, só para a gente visualizar, né? Lá no meu pacote de controlador, eu vou ter várias... No meu pacote de GUI, desculpa. Eu vou ter várias telas, concordam? Tem várias telas. Vou ter a tela de conta, a tela de cliente e qualquer outra tela que eu quiser. Então, no meu pacote de GUI, cada telinha que eu criar, eu posso, e em muitos casos devo, associar ele a um controller. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui ó, uma tela conta controller. Ops, deixa eu colocar isso aqui. Aqui, ó, eu vou ter aqui uma tela conta controller, por exemplo, certo? Vou ter isso aqui. Eu posso ter também uma tela cliente controller. Colocar aqui assim, ó. O nome que eu coloquei lá foi conta panel, mas poderia ter sido tela cliente controller. Eu posso ter aqui uma, sei lá, tela principal, certo? Quando eu vou eventualmente querer ter acesso ao sistema também para fazer o login do cara, a tela de login pode ser, né? Então veja, eu tenho aqui várias telas, né? Ops. Eu tenho aqui várias telas, deixa eu colocar aqui transparente, ficar melhor aqui, ó. Lá na minha GUI, certo? Tenho aqui a tela de cliente, a tela de conta e... Ops. Vixe, agora foi... Vou deixar assim. Bom, tela de cliente, tela de conta, estão todas aqui, certo? O que acontece? Poxa, Vanilson, cada uma delas vai precisar ter a fachada como atributo, verdade. Como é que eu vou clicar nas coisas e ele vai chamar a lógica do meu sistema? Então, todas elas vão usar a fachada. Imagina se cada uma delas instanciasse a fachada. Eu ia ter 3 sistemas aqui. Como ele é um singleton, isso não acontece. Por quê? Voltando lá para a minha tela de conta, meu controller de conta, ele instancia a fachada desse jeito. Ele tem uma referência para a fachada. Então, quer dizer que quando eu clico no botão aqui, por exemplo, que é para alterar uma conta, né? Quando eu clico aqui no botão
de alterar conta, né? Só a título de exemplo, meu bando aqui, editar. Ele vai ter que mandar carregar da fachada a conta com saldo, com tudo, é isso? É. Quando eu clico aqui em editar, ele abriu uma outra tela e foi lá na fachada, no meu banco, né, na classe banco, o que representa o meu sistema, e carregou esses dados. E como é que ele fez isso? Boa pergunta. Vamos ver como é que está aqui lá no nosso CNBuilder, certo? Então, ó, se a gente for lá no nosso CNBuilder, olha o que eu fiz aqui, ó. Essa tela não está associada a um controller. Se eu clicar aqui no editar, veja, essa é a forma mais rápida possível, tá? Mas a gente pode fazer de uma forma até um pouco mais elaborada. Veja que eu coloquei aqui, ó. Cliquei no editar, vim aqui na propriedade de código, tá aqui, ó, code. Cliquei no editar, né? Vim aqui em code. Olha o que tá aqui, ó, em code. Tem aqui, ó, on action. Tem vários eventos, ó. Se vocês perceberem aqui, tem vários eventos, ó. Tem evento de drag, de mouse, de tudo. On key press, on key released, enfim. Tem uma série de coisas aí. On action. Handle, editar, conta. Isso aqui é o nome que eu quiser, tá certo? Porém, esse cara daqui tem que estar declarado lá no meu controller, que é o controller que está associado a essa tela. No próprio CNBuilder você pode ver qual é o controller, ó. Ele está aqui informado, ó. Olha aqui, ó. Conta, pane, controller. Certo? Tá aqui. Informado aí. Aqui tem um conjunto de labels, de labels, não, desculpa, de elementos XML, né? Aqui, botão, label, etc. Que eu preciso usar lá no controller. Estão todos aqui, ó. Todos que têm ID estão aqui para facilitar a minha vida. Eu declarei como atributo, né? Mas voltando para o editar, ó, eu coloquei aqui, ó, handle, editar conta. Se eu tirar isso daqui, ó, eu vou tirar e vou salvar isso aqui e eu rodar a classe de novo, provavelmente vai ficar sem evento nenhum, né? Pelo menos deveria ficar sem evento nenhum, ó. Rodar de novo aqui o banco, run as, rodei, salvei, ok. Ele rodou aqui, pronto, ó. Cliquei aqui, ó. Tô clicando, não tem evento nenhum. O que é que eu fiz? Eu vinculei esse clique a um método que eu já tinha declarado aqui. Eu poderia ter declarado aqui do zero durante a aula, mas para deixar vocês aí, inclusive tem um código de comentário, tem algumas coisinhas aí para vocês entenderem. Ó. Eu declarei um método aqui, ó, handle editar conta. O que é que eu quero que ele faça quando eu clicar nisso, tá? Eu vou mostrar essa parte aqui, até por conta do horário aí, vocês também. Mas eu quero que quando... isso aqui é a versão que eu acabei de editar, não tem nada, né? Não estou conseguindo mais fazer nada. Eu tirei o nome do método. Eu quero que quando ele clique no editar, ele chame esse método. E esse método vai fazer o quê? Veja, a primeira coisa que eu fiz aqui foi... eu peguei aqui, ó, fui na minha tabela de contas, né, que é o elemento visual, vi qual era o item selecionado, né, peguei o índice dele enfim, peguei a conta selecionada, né, e eu verifico, a conta selecionada está diferente de nulo, ou seja, ele selecionou alguém mesmo, porque se ele não tiver selecionado, eu dou o alerta, ó, tá vendo aqui? Se a conta for nula, que é esse caso aqui de baixo, eu não selecionei nada, eu dou o alerta. Sem seleção, nenhuma conta selecionada. Por favor, selecione. Eu crio um alert aqui, ó. Certo? Então, é aí onde começa a brincadeira, tá certo, pessoal? De eu linkar o meu código no evento do botão. Vou chegar aqui no meu CNBuilder e vou simplesmente chegar aqui agora, ó, pegar o nome do meu método, que já está lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu fechar essas outras janelas, porque está atrapalhando um pouco aqui. Né? Eu vou colocar aqui lado a lado, tá certo? Colocar aqui o CNBuilder. Colocar aqui o Eclipse. Vou fechar essa outra janela também. Não salva. Bom, colocar aqui o Eclipse. Vejam bem, o nome do método é handle editar conta. Eu crio um método qualquer aqui, ó. Ele pode ser privado, e ele é privado, ó, @fxml. Eu anoto, isso aqui a gente chama de annotation, né? Arroba e alguma coisa. Isso aqui no Java a gente chama de annotation, tá? Eu anotei isso aqui com annotation, e agora eu vou chegar lá no meu CNBuilder, onde eu cliquei no meu botão aqui, editar, deixa eu aumentar a tela, cliquei no editar, vou lá em propriedades, code, e digo que o onAction dele, Ctrl+V, handle, editar conta. Vou salvar isso aqui,
certo? Salvar aqui, ó, save. Quando eu salvo, ele mudou o FXML, que está aqui, obviamente, né? Vinculando, deixa eu salvar aqui também esse cara que não está salvo, né? Cadê ele? Vinculando aqui, ó, vinculando no conta pane aqui, se vocês perceberem, ó o que ele fez aqui, ó. O botão editar tá chamando o handle editar conta, tá associado a esse método. Então, a partir de agora, deixa eu rodar de novo a classe, o banco app. A partir de agora, quando eu rodar esse cara daqui, ele vai fazer a lógica que eu implementei lá. Ou seja, se eu clicar em editar, ele vai nenhuma conta selecionada. Se eu editar, ele vai fazer a outra coisa que eu fiz lá, que foi carregar a conta no outro painel, certo? Só para provar que realmente isso aqui está ok, vamos no modo debug, debug as Java Application, e vou chegar aqui e colocar um breakpoint, tá certo? Um ponto de parada aqui no handle editar, colocar aqui ó, um breakpoint, clica aqui, né? Ou seja, eu estou no modo debug agora, né? Eu vou fechar aqui um pouco a tela, tá? Vou vir para cá, né? E vou agora pegar a minha aplicação. Agora eu não sei se foi essa, porque tem 3 instâncias, 3 janelas aqui abertas. Deixa eu fechar todas e abrir de novo, para que a gente não se confunda, tá certo? Pronto, fechei todas aqui. Vou rodar minha aplicação aqui no modo debug. Desculpa. Bom, estou aqui no modo debug. Eu quero justamente ver se ele vai executar esse código. Eu cliquei no botão editar. Foi para o modo debug, ó, ele está perguntando, você quer na perspectiva debug? Porque o Eclipse tem essa perspectiva. Sim, quero. Tá? Pronto, estou na perspectiva debug, onde eu posso ver as variáveis e ver tudo que está acontecendo. Ó. Banco app, coluna, etc. Pronto, estou no meu modo debug aqui agora. Ó. Vou debugar meu código. Eu selecionei aqui alguém, quando eu fui clicar no negócio, não selecionei ninguém. Provavelmente essa conta aqui selecionada vai estar nula, porque eu não selecionei ninguém. Quando ele for buscar da tabela de contas, vai estar nulo. Vamos ver se é verdade. Chegar aqui, ó, no meu modo debug, e a gente vai dar aqui tem F5, F6, enfim, tem aqui, ó, F8, esse cara daqui, ele passar de posição. Ops, ele entrou aqui, ó, esse aqui é um F5, eu queria ter dado um F6, tá? Bom, F6, próxima linha, F6, próxima linha. Índice selecionado, -1. Conta selecionada, tá nula. Realmente, ó, tá nulo, tá -1 aqui, ou seja, essa conta daqui não vai entrar no if, não é diferente do nulo, então ele vai entrar onde? Vai entrar aqui no alerta. Então, ó, quando eu clicar aqui, ó, criou o alerta, colocou o nome do alerta, né, passou o stage para ele como referência. Ok, vou mandar mostrar o alerta, certo? Eu vou dar um F8 aqui, ó. Mandar ele... Viram que ele apareceu o alerta aqui, ó. Vou botar para cá. Ups, eu acabei apertando aqui errado. Mas, enfim, perceberam que... Deixa eu rodar de novo aqui. Perceberam que ele chegou a debugar todo o meu código justamente após eu fazer o debug. Ele saiu aqui inesperadamente. Acho que eu demorei demais aqui nesse evento. Mas, enfim, deixa eu voltar para a perspectiva Java. Eu vou rodar aqui de novo, certo? Modo debug. Né? Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando eu clicar aqui, eu não vou... vou fazer o switch para a perspectiva debug, né? Eu vou colocar o seguinte aqui, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, só para mostrar outra coisa para vocês, que é esse F8 aqui que eu queria mostrar, ó. O F8, né, é para você executar o código, ao invés de ser linha por linha, ele vai executar até encontrar um próximo breakpoint. Aqui, ó. Cliquei aqui, ó, aí ele veio até aqui. Pronto. Se eu clicar de novo aqui no F8, ou apertar o F8 aí a tecla, né, ele vai executar o resto do código todo, não tem mais nenhum breakpoint, né? Vou colocar um F8 aqui. Aí, se a gente voltar lá para o sistema, ó, apareceu aqui o código que eu falei, né? Já se eu selecionar a conta, muito provavelmente ele vai cair aqui nesse diferente nulo que eu selecionei. Então, ele vai chegar aqui, ó, editar. Opa, vamos lá. F6, F6, é diferente de nulo. Conta selecionada foi essa, ó. É a conta que está lá na interface gráfica, certo? Aí eu vou chegar agora na conta e vou
Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu mandei aqui Banco App, que é uma classe da GUI. Ela representa, no meu caso aqui, o app inteiro. Eu mandei abrir o dialog e passei como parâmetro a conta selecionada. Eu mandei abrir aqui, pessoal, essa tela, ó. Deixa eu dar um F8 aqui que vocês vão perceber, tá? Eu vim para cá. Eu vou dar um F8 aqui, ó. Toda vez que ele está nesse evento, ele... Deixa eu rodar aqui de novo. Toda vez que ele está nesse evento que envolve a criação dos elementos gráficos e a visualização dele, está no modo debug, ele tá dando esse problema, né, no modo debug, tá? Mas tem como debugar, tá? O problema foi só porque eu coloquei exatamente nesse ponto. Mas se a gente rodar aqui, vou rodar normal, tá certo? Aí já vi funcionando, então, se eu clicar aqui, ó, editar, o que esse cara fez aqui, ó, foi abrir a conta, esse conta edit dialog. Isso aqui é uma outra tela. Eu abri passando a conta selecionada. E como é que funcionou isso aqui? Ele abriu um dialog com a conta selecionada? Sim, é uma outra tela que eu cheguei aqui, criei um arquivo fxml que está aqui, ó, conta edit dialog, certo? Se eu clicar ele aqui, eu abri ele no Scene Builder. Isso aqui eu não fiz na mão, obviamente, eu fiz no Scene Builder. Né? Vamos abrir ele aqui no Scene Builder. Open com Scene Builder. Né? Não sei se ele vai mostrar algum problema. Mas, enfim, foi feito no Scene Builder. E se vocês perceberem, olha, ele está aqui, ó. Já sei o que é no Scene Builder, ó. Essa aqui está na versão antiga, esse barra de botões, tá certo? Aí, como eu baixei a versão mais nova do Scene Builder, ele não tem mais esse barra de botões. Provavelmente ele deu erro ao abrir lá. É só tirar esse aqui e ele deveria voltar a abrir. Mas, enfim, se vocês perceberem, ó, tem um FXML aqui que representa aquela tela de diálogo e ele está associado a esse controller. Ou seja, segue a mesma lógica. Eu criei uma classe aqui de GUI, certo? Tá aqui. Essa classe de GUI tem o diálogo que tem justamente a parte da conta. Ou seja, quando eu chego aqui, pessoal, e edito uma conta qualquer e mudo o valor, João Maria da Silva, dou um OK, certo? Ele veio aqui e mudou para João Maria da Silva, certo? Tá aqui, ó. E ele executou justamente isso aqui, ó. Setou o valor, né, do cliente da conta. Beleza? Veja, essa aula daqui, ela tá gravada, eu vou disponibilizar esse vídeo. E foi uma demonstração do que é possível fazer com JavaFX. Eu vou publicar o repositório com todo esse código. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Eventualmente, eu recomendo, aliás, fortemente que vocês baixem o SceneBuilder, instalem o plugin, façam um negócio do zero mesmo, crie lá do zero. A gente pode fazer depois uma outra aula com isso do zero, né? Mas eu quis fazer logo essa daqui porque para a gente não ficar demorando muito, né? A gente mostrar logo um exemplo funcional, né, de telas que realmente estão funcionando aí. Mas vocês podem fazer mais simplificado, tá certo? Não precisa necessariamente ter essa tabela, enfim. Façam aí do jeito que vocês acharem que é mais intuitivo para que vocês não percam tempo, tá bom? Então eu já fiz isso aqui adiantado justamente para a gente não perder esse tempo aí das coisas, né? Eventualmente uma versão ou outra de alguma coisa que eu possa ter usado aqui, né? Principalmente essa barra de botões e tal, eu vou tentar tirar logo para não dar erro, caso vocês baixem essa versão do SceneBuilder, tá bom? E no mais, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro aí, se deu para entender alguma coisa, né? E, enfim, aberto aí para dúvidas e perguntas de vocês, tá? E aí, alguém? Caio, Fábio, e aí? GD Newton, Guilherme, Samara, Sebastian, alguém tem alguma dúvida aí, algum comentário a fazer? No meu caso, não é bem uma dúvida, não. Eu entendi essa tela aí do JavaFX. Eu acho a Legal. tela mais elegante do que a JFrame, mas é porque eu já comecei com a JFrame. Eu queria saber se tem algum Você problema. disse o swing, não é isso? Certo. Veja, não, dada nosso contexto, tá? Não tem problema, certo? Pelo menos assim, eu vou só confirmar com o Leandro, né? Inclusive, mas
para não ter nenhuma informação divergente, já que a gente tem aqui duas turmas envolvidas com as mesmas aulas, né? Mas eu não vejo problema, tá certo? Se você achar que é mais vantajoso fazer com swing, você já começou, dado o andar da carruagem, eu diria o seguinte: não vamos refazer e tal, não. A não ser que você tenha visto assim, não, gostei, vou usar o FXML e o que eu fiz foi pouco, dá tempo de refazer, né? Mas se você já fez com swing, problema nenhum, tá certo? A gente não está aqui preso à tecnologia, não. A gente quer que vocês implementem e mostrem que a aplicação sai do outro lado, tá certo? Eu não vou, pelo menos eu não imagino que a gente deva obrigar nenhum uso de tecnologia, nesse caso aí de biblioteca, né? No caso, a tecnologia aí, o Java sim, né? Porque faz parte aí da ementa. Mas nesse aspecto não. Pode fazer, tá certo? Alguém mais? Bom, pessoal, é isso aí. Se ninguém mais tiver dúvidas, né? Eu vou dar uma parada aqui na gravação para ele gerar o vídeo. Deve demorar um pouco aí, porque foi mais longo, né? Mas, enfim, gostaria só de agradecer a vocês e espero que tenha, de alguma forma,